rogando a Jesus que nos inspire e que seus mensageiros de amor possam, nesse momento, nos assistir e que a nossa palavra possa ser de fácil entendimento e compreensível a todos. Bom, como dissemos, hoje nós iremos abordar a temática o magnetismo à luz do espiritismo. Antes, porém, nós pedimos permissão aos irmãos para citar alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo que está contido no capítulo 7 e 8. Diz o texto: Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o enviado que vai resplandecer como um sol, no cume dos montes. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Nula é a crença nos sinais exteriores, e se não impedem que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias e causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos e não homens de bem. E então, dito isso, aproveitamos a oportunidade para lembrar as palavras do Mestre Jesus que disse: quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que vejam e que ouçam. Que assim seja. E assim, dando início à nossa temática da noite de hoje, sobre o magnetismo à luz do espiritismo, como primeira questão, nós perguntamos: qual relação existe entre um e o outro? O magnetismo trata dos fenômenos dos espíritos encarnados para com os encarnados. O espiritismo, além de tratar das influências dos encarnados, trata das relações destes com o mundo espiritual. E a pergunta consequente, natural desse início seria: é possível praticar um sem o outro? Ou seja, nos é possível vivenciar o espiritismo sem o magnetismo e vice-versa? Para nos ajudar a entendermos ou buscarmos essa resposta, nós fomos buscar ajuda na Revista Espírita, de março de 1858, onde quem nos ajuda a responder a essa questão é o próprio codificador. Quando nos diz: quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta iria desferir um fenômeno de morte no magnetismo e que aconteceria como ocorre nas invenções, a mais aperfeiçoada determina o esquecimento da sua predecessora. Tal erro não tardou a se dissipar e prontamente se reconheceu o parentesco próximo das duas ciências. Com efeito, baseando-se ambas na existência e na manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se mútuo apoio, pois elas se completam e se explicam mutuamente. Entretanto, seus respectivos adeptos discordam em alguns pontos. Certos magnetistas ainda não admitem a existência, ou pelo menos, a manifestação dos espíritos. Então, Kardec nos deixa muito claro
muito evidente, não é? Com essas palavras proferidas e publicadas em março de 1858, que ambas as doutrinas estão apoiadas uma com a outra. O magnetismo propõe muitos fundamentos que é utilizado pela doutrina dos espíritos. E essa, por sua vez, utiliza-se com frequência dos fundamentos do magnetismo. Há aqueles irmãos que preferem dizer que o magnetismo não precisa, ou é possível se utilizar-se do magnetismo sem a doutrina dos espíritos, e vice-versa. E continua Kardec. Eles pensam que podem tudo explicar só pela ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos para discuti-la mais tarde. Nós mesmos partilhávamos a princípio, mas como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Ou seja, Kardec nos dá notícia de que ele mesmo, como magnetizador que era, ao se deparar com os fenômenos das mesas girantes, que foi o fenômeno primeiro que começou a transmitir as informações para despertar do homem para a nova doutrina, ele, como magnetizador que era, imaginava que todos aqueles fenômenos poderiam e eram explicados simplesmente pelo magnetismo. No entanto, indo a fundo desses fenômenos, teve que se render a uma nova realidade, ou seja, a existência dos espíritos, que deu origem à doutrina dos espíritos. Em outubro de 1858, Kardec nos disse o seguinte: o espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si. Os espíritos preconizam o magnetismo, seja como meio curativo ou causa de uma multidão de coisas. Eles defendem a causa e prestam-lhe apoio contra seus inimigos. Ou seja, na Revista dos Espíritos, mais uma vez, Kardec nos dá a notícia de que magnetismo e espiritismo são duas realidades que se interligam, que estão ligadas um ao outro por laços íntimos, e que são os próprios espíritas a utilizar-se, não é, no dia a dia e com muita frequência do magnetismo, quer seja para tratar muitos males, quer seja para nos orientar nas condições que temos de lidar, muitas das vezes, com inimigos nossos. Em outubro de 1858, na Revista Espírita, Kardec disse: os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muitas pessoas que, ao mesmo tempo, aderem ao magnetismo. Tudo prova, no rápido desenvolvimento do espiritismo, que logo ele dará ou ele terá direito de cidadania. Ou seja, Kardec, lá no início do movimento espírita, já nos diz que a realidade espiritual é que faz com que muitas pessoas despertem para a existência e a utilização do magnetismo. E que o rápido desenvolvimento das ideias do espiritismo, assim como o magnetismo, que já tinha seu espaço na época já conquistada, né, terá também um espaço de cidadania na humanidade terrestre. Enquanto espera, ou seja, enquanto o espiritismo não se solidifica, ele aplaude com todas as suas forças a posição que acaba de conquistar o magnetismo, como um sinal incontestável do progresso de ideias. Ou seja, Kardec reconhece no próprio magnetismo uma evolução da humanidade com relação ao pensar, e que um dia será a doutrina dos espíritos que conquistará espaço semelhante. Não diferente, não melhor nem pior, mas igual. Ambos, magnetismo e espiritismo, são formados por conjuntos de leis do universo.
Em julho de 1869, na Revista Espírita, Kardec publicou: o magnetismo não foi inventado por ninguém. Existe de toda a eternidade. Muitos dos nossos irmãos acham que determinada personalidade foi quem inventou o magnetismo. Mas a própria história conta que ela, desde os primórdios da existência do homem, e não só essa, mas da própria existência do universo, ele existe. E continua, com efeito, o fluido e a atração, lei única do universo, é a fonte dos movimentos, moral, material e intelectual, a fonte do progresso. O magnetismo está presente na antiguidade como na atualidade, já dissemos, da história humana. Ele aparece na Bíblia, na época dos romanos, na ascensão da medicina árabe com Avicena, em épocas medievais, etc. No papiro de Ebers, que é um escrito do Egito Antigo, datado de 1552 a.C., um dos tratados médicos mais antigos e importantes que é conhecido, encontra-se registro do uso da imposição das mãos, ou seja, a utilização do magnetismo. Na atualidade, ou seja, nos dias de hoje, que é técnica contemporânea de terapia com método holístico, desenvolvida com imposição de mãos, para ajuda na reeducação da dor e na aceleração dos processos de cura, é conhecida ou conhecido por toque terapêutico. E não estamos falando de espiritismo ou de qualquer seita ou qualquer religião em particular. Estamos nos referindo à medicina atual, que utiliza-se de métodos holísticos, denominada por toque terapêutico, no alívio de dor e no incentivo do processo de restabelecimento de diversos males. Não há nenhuma novidade nesse sentido. Quem quiser pode encontrá-lo, é só procurá-lo. Na Revista Espírita de março de 1858, Kardec nos disse: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo e o rápido progresso desta última doutrina se deve, incontestavelmente, à difusão das ideias sobre a primeira. Se tivéssemos de ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto. Não poderíamos ser comparadas a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Ou seja, Kardec reconhece que uma influenciou diretamente no desenvolvimento da outra. E que se uma tivesse que existenciar sem a outra, seria como que comparado a um professor de laboratório de física, por exemplo, que fosse explicar a matéria sem se referir à luz. Seria a um professor como esse que seríamos comparados. Em janeiro de 1869, na Revista Espírita, Kardec diz taxativamente: todos os espíritas admitem o magnetismo. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e explicam uma pela outra. E das duas, a que não quer imobilizar-se não pode chegar ao complemento ou ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Ou seja, magnetismo e espiritismo trabalham e vivenciam no seu dia a dia a realidade de uma e de outra. E afirma categoricamente que aquela que não desejar ficar engessada, aquela que não quiser parar no tempo e no espaço, não é? Precisa buscar o seu complemento em uma ou na outra, na sua congênere. Ora, é de notar que se nem todos os magnetistas são espíritas, todos os espíritas, sem exceção, admitem o magnetismo. Ele, ao usar dessas palavras, se referia certamente aos nossos irmãos magnetizadores que pretendem magnetizar
ou usar da sua condição de magnetizador, sem admitir a existência dos espíritos. Mas, entretanto, todos os espíritas, sem exceção, não é, utilizam-se e admitem a realidade do magnetismo. Mas, afinal, o que é o magnetismo? E quem nos ajuda a responder essa pergunta é o próprio Allan Kardec, que publicou na Revista Espírita de 1869 o seguinte: sendo o fluido de cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes, pode-se ver nele o imenso encadeamento e atração que une e separa, atrai e repele todos os seres, fazendo de cada um pequena unidade que obedece à mesma lei, confundir-se numa majestosa unidade do universo. Ou seja, Kardec nos diz muito claramente que é o magnetismo que, na realidade, nos liga um ao outro. Não só aqui, ou nas nossas famílias, ou nas nossas sociedades, ou no nosso meio, mas simplesmente em todo o universo. E que um, na verdade, está ligado ao outro necessariamente, por meio do canal proporcionado do magnetismo. E continua. O magnetismo que, aliás, não passa do processo do que nos servirmos para a concentração e liberação dos fluidos e magnífica associação de todas as forças criadas, é o fluido circulante, que põe os seres em vibração uns com os outros. É isso que é o magnetismo. Na verdade, pelo que expõe Kardec, é simplesmente os fluidos, a condição energética, aquelas vibrações que sentimos, em maior ou menor grau. Há aqueles que dizem que não os sentem, que simplesmente não os percebem. Mas é aquele que nos liga necessariamente um ao outro. Leon Denis, no Invisível, nos diz que magnetismo, sob o aspecto geral, é a utilização, sob o nome de fluido, da força psíquica pelos que abundantemente possuem. Ou seja, Leon Denis nos fala da condição do pensar, daquilo que emitimos quando pensamos, não é? Que nós já bem sabemos serem as formas de pensamento, que na verdade são exteriorizações fluídicas daqueles que abundantemente o possuem. Naturalmente, ele se refere aí aos magnetizadores, mas aqueles também que não são magnetizadores exteriorizam tais fluidos, porque todos pensam, todos exteriorizam tal fluido, em maior ou menor grau. Michaelis, na obra Magnetismo Espiritual, nos diz que o magnetismo é o processo pelo qual o homem, emitindo os fluidos de seu perispírito, age sobre outro homem, como sobre todos os corpos animados e inanimados. Ou seja, Michaelis se aprofunda um pouco mais, nos dando notícia de que é simplesmente todas as emanações que o homem proporciona, possibilita, emite em relação a tudo que existe, seja animado ou inanimado. No livro dos Médiuns, no capítulo 8º, no item 131, a espiritualidade nos diz: fluido magnético é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica primitiva. O fluido elétrico, assim como o magnético, são modificações do fluido universal. Ou seja, o fluido elétrico, o fluido magnético, é uma derivação, uma variante do fluido cósmico universal. E nos dá a entender que seria o primeiro desdobramento desse em forma de matéria. Na Gênese, no capítulo 13, está colocado que o Espiritismo revela e explica novas leis. Vem fazer o que cada ciência fez ao seu tempo. Revelar novas leis e explicar os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis, dos fatos reputados milagrosos ocorridos
antes do advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem. A maior parte, se não todos, encontram explicação nas leis que ele veio revelar. Ou seja, é o próprio Kardec nos dando notícia que aquilo que chamamos ou entendemos como milagres é, na verdade, leis da natureza sendo realizadas em processos lógicos, entretanto, pouco ou nada conhecido pelo homem, mas que de nada de extraordinário existe. Esses fatos, continua o texto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenômenos espirituais, e como tais, nada tem de sobrenatural. Ou seja, o Espiritismo, junto com o magnetismo, explica de uma forma muito clara, muito evidente, aquilo que o homem, por muito tempo, entendeu por sobrenatural, ou pelo menos sobre aquilo que não entende e que de muitas das vezes não quis aceitar como realidade. Passaremos a citar agora os princípios, pelo menos boa parte deles, revelados pelo Espiritismo, que ajudam a ampliar o conhecimento sobre o magnetismo. Não temos a pretensão natural de citar todos, mas pelo menos aqueles que nos tocam mais de forma próxima. E o primeiro deles seria que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Está lá no capítulo 6, o item 10 da Gênesis. Ou seja, é o fluido cósmico universal, a matéria primeira, de onde tudo provém e de onde tudo criou, de onde tudo deu origem, pela inspiração divina, pela inspiração do Criador, utilizando-se desse fluido, deu origem simplesmente a tudo que existe. E o texto nos conclui: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Subsídio item 2, aliás. O fluido, fundamento 2. O fluido cósmico universal assume dois estados distintos: o de eterização e o de materialização. Ou seja, o fluido cósmico assume, basicamente, dois estados: o de eterização, ou seja, o éter, aquele que é imaterial, e o de materialização, que aí nós lembramos que, embora seja tido como matéria, não é? Existem estados da matéria que o homem ainda não conhece e o entende como éter, ou fluidos, ou eterização, embora seja esses ainda considerado pela espiritualidade superior um nível de matéria. E para entendermos isso melhor, buscamos no livro No Invisível, no capítulo 15 de Leon Denis, que nos diz: a matéria, tornada invisível, imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis que denominamos fluidos. À medida que se rarefaz, adquire novas propriedades e uma capacidade de irradiação sempre crescente. Torna-se uma das formas de energia. Ou seja, em outras palavras, é uma das formas da energia a condição também de ser matéria, diferentemente do que muitos imaginam ser, uma coisa etérea ou uma realidade etérea. Para nós entendermos que existe na realidade condições materiais ou materializantes que ainda não alcançamos o entendimento a respeito. Na Gênesis, no capítulo 14, encontramos o terceiro fundamento, que diz: tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização. Ou seja, a matéria, assim como originou-se do fluido cósmico, não é? Poderá, em desagregando os seus elementos, voltar
a ser o que era antes, ou seja, fluido cósmico universal. Isso para que nós possamos entender que tudo que existe, não é? A nós, até o nosso pensamento, que para muitos é algo intangível, é, na realidade, uma variação oriundo do fluido cósmico universal. Assim nos ensina a espiritualidade superior. Tudo é energia, simplesmente. E palavras de André Luiz, no livro E a Vida Continua, no capítulo 9. André Luiz nos dá a compreender melhor esse raciocínio. Ele nos diz, em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Em Evolução dos Mundos, André Luiz nos fala: toda a matéria é energia tornada visível, porque toda a energia originariamente, é força divina que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos e os propósitos da criação. Ou seja, André Luiz nos deixa muito claro, né, com essas palavras, que toda a matéria é, na verdade, fruto oriundo de uma energia que nos foi possível ser visível, né, ou percebê-la através da visão e do toque. Né? E que toda energia originalmente, na verdade, é força divina, da qual nos possibilitou a condição existencial para dela experimentarmos, para a nossa evolução e para os próprios propósitos do Criador, cujas leis nos conservam, nos prestigiam o bem praticado, ou seja, as leis dessa criação nos valorizam o bem que realizamos e nos constrange a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é seu eterno princípio. Ou seja, aquilo que imaginamos, não é, como o mal é, na verdade, o bem, que ainda não aprendemos a praticá-lo. E o nosso próprio é, na realidade, a condição do aprendizado, que todos nós haveremos de um dia realizar para transformá-lo no bem a qual o Pai destinou e destina a todos nós. E nós podemos dizer que energia é a capacidade de algo realizar trabalho. A ciência já conhece bem essa definição. Ou seja, gerar força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Ou seja, energia é a condição de realizar uma atividade numa determinada situação, substância, não é? Ou determinado corpo. Tudo vibra no universo. Um elétron vibra mais ou menos a 500 trilhões de vezes por segundo, produzindo som e cor. O universo seria, então, uma sinfonia. Porque simplesmente tudo vibra. Tudo está vibrando a todo instante. E a própria física nuclear já observou que, na verdade, os elétrons, como os prótons e os nêutrons, que não são os elementos fundamentais do átomo, mas esses se apresentam numa relação de extrema distância entre um e outro, que, na verdade, a proporção de espaços vazios são muito maiores do que o próprio tamanho desses elementos. E aí nos diz Werner Heisenberg, um dos pais da mecânica quântica, em 1968, o universo não é feito por coisas, mas por redes de energia vibracional, emergindo de algo mais profundo e sutil. Então, Werner Heisenberg, quando viu que, na verdade, um átomo é feito muito mais, a sua proporção de espaços vazios é muito maior, N vezes maior do que os seus próprios elementos, ele raciocinou.
que, na verdade, tudo que existe é energia, e que somos feitos de espaços vazios, não ainda entendido ou percebidos na sua origem, mas que, na realidade, é assim que eles se apresentam. Fundamento de número 4. O corpo perispírito e o corpo carnal têm origem no mesmo elemento primitivo. Ou seja, o Espiritismo deixa claro, não é? Que tanto o perispírito, que é uma forma de energia, uma energia que se apresenta como matéria, matéria quintessenciada, e tem como origem o fluido cósmico universal, assim como o próprio corpo físico. Ambos têm, na sua formação, no princípio da sua formação, a mesma origem. E no capítulo 14 da Gênese, Kardec nos diz: os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e a expressão dos nossos sentidos. Não se conseguem explicar com as leis da matéria. Ou seja, o mundo espiritual, não é? Os elementos fluídicos ainda é uma realidade por ser entendida e alcançada a sua explicação pela ciência humana e pelos nossos próprios sentidos. Fundamento de número 6. O fluido universal se transmite de um indivíduo para o outro, ou seja, aquele fluido que dá princípio a tudo que existe dentro de nós, não é? Oriundo do fluido cósmico universal, pode ser transmitido de um para o outro. Fundamento de número 7. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Lá na Gênesis, capítulo 14, ou seja, os espíritos nos dão notícia que é o pensamento e a vontade simplesmente a alavanca da qual os espíritos se utilizam para movimentar tudo o que existe, não é? Ou fazerem simplesmente as realizações que porventura hão de realizar. Ou seja, enquanto nós utilizamos nossos braços, nossas mãos, não é? Para podermos realizar trabalho ou construção de realidades em nossa vida, a espiritualidade utiliza-se do pensamento e da vontade para os realizar. E para entendermos melhor isso, fomos buscar com André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, sobre o pensamento do espírito, que nos diz: cada espírito gera em si inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos dos valores que acumulam em si próprio. Ou seja, André Luiz já nos dá a notícia que aquilo que realizamos através dos nossos pensamentos são frutos de valores interiores que nós auferimos com as jornadas da evolução. Emmanuel, no livro Roteiro sobre a energia mental, nos diz que é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Ou seja, tudo que existe, em outras palavras, é isso que Emmanuel nos dá a notícia. Tudo que é feito, construído, realizado, pulverizado, recomposto, é fruto da nossa energia mental. E talvez alguém pergunte, mas isso não seria a vontade? E para entendermos melhor essa questão da vontade, fomos buscar na Revista Espírita, de dezembro de 1864, onde Kardec nos diz: a vontade não é um atributo especial do espírito, é o pensamento chegado a um certo grau de energia, é o pensamento transformado em força motriz. Ou seja, a vontade nada mais é do que uma evolução da condição do pensar. No pensamento e vida, Emmanuel nos ajuda a entender melhor essa realidade.
A vontade é nada mais, nada menos do que a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, nos diz: raciocínio organizado, portanto, a evolução do pensamento, é pensamento dinâmico e, com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo, na matéria, no espaço e no tempo, os meandros do seu próprio destino. Ou seja, é a evolução da condição do pensar, do atributo mais sublime que o próprio ser humano, encarnado ou desencarnado, mesmo não tendo consciência dessa realidade, que mais lhe é caro, que é a condição do pensar, que é muito pouco entendido, muito pouco compreendido, muitas das vezes mal utilizado, que é, na verdade, o grande instrumento de evolução que nos dá a condição das nossas realizações. É o corpo físico, continua André Luiz, que reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, que retrata em si o corpo mental, que ele preside a formação. Ou seja, muitos de nós ainda achando que muitas das respostas materiais, espirituais, mediúnicas, ainda encontramos, não é, no nosso corpo físico. André Luiz nos diz claramente, para bom entendedor, poucas palavras bastam. O corpo físico apenas reflete o corpo espiritual, ou seja, aquilo que na realidade nós somos, que, por sua vez, retrata em si o corpo mental. É o corpo mental de onde provém tudo, de onde origina tudo, ou seja, a essência espiritual do ser. E nos ajuda a entender que o corpo mental é um envoltório sutil da mente, e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude, além daquela em que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados. E isto, por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Ou seja, Kardec nos diz que todo o nosso conhecimento ainda não nos é possível compreender a realidade mental que nos envolve. A condição do pensar ainda é um exercício que estamos construindo no seu aprendizado. Fundamento de número 8, lá na Gênesis, no capítulo 14. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias. No livro Roteiro, Emmanuel nos diz: os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Ou seja, esse fundamento simplesmente nos dá notícia, né, de que é a condição do pensar que manipula toda a nossa existência, tudo que aquilo realizamos em torno de nós. Infelizmente, não dá mais para aprofundar por conta do tempo. Por isso, temos que correr um pouco. Energia viva, o pensamento desloca, conclui Emmanuel, em torno de nós, forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Fundamento de número 9. Do meio onde se encontra o espírito, extrai os fluidos, né? Do meio onde se encontra o espírito, extrai dos fluidos ambientes para a formação do seu perispírito. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Esse fundamento já é razoavelmente conhecido por nós espíritos. E cada orbe onde o ser habita, ele retira do seu meio, não é?
os fluidos para a formação do seu perispírito. Fundamento de número 10. Conforme seja mais ou menos depurado o espírito, mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras, ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Ou seja, é a condição evolutiva do espírito que vai habitar em determinado órgão que vai assimilar ou não vai assimilar os fluidos, né, existentes nesse órgão. Não será simplesmente por habitar em determinado planeta que iremos desfrutar de todos os seus fluidos. Isso vai depender essencialmente da condição evolutiva daquele que o habita. Fundamento de número 11. Os fluidos acham-se impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Ou seja, na Gênesis, no capítulo 15, Kardec nos diz de uma forma muito clara: é o nosso pensar, é o nosso sentimento que dá a qualidade boa ou má dos fluidos que nos envolvem e dos fluidos que, eventualmente, possamos emitir. Fundamento de número 12. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Isso é muito claro, né? Fácil de entender. Tudo que produzimos, né, em torno de nós, a resultante é nada mais, nada menos daquilo que essencialmente alimentamos dentro de nós. Fundamento de número 13. Ainda a Gênesis, capítulo 14. Sendo os perispíritos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Ou seja, a Gênesis nos ensina que a nossa condição perispiritual, né, por ser formada de fluidos, né, assim como uma esponja embebe líquido, esse absorve os fluidos que o rodeiam. Fundamento de número 14, também a Gênesis capítulo 14. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Ou seja, isso é muito claro, né? O óleo e a água não se juntam, assim como os fluidos bons e maus naturalmente se repelem. Fundamento de número 15. Fluido magnético está na base de toda a fenomenologia mediúnica. Ou seja, é, na verdade, o fluido magnético que produz a condição da realidade, da interseção entre os mundos, entre os seres materiais e espirituais. Por ser o elemento natural de comunicação e de trocas energéticas entre os seres vivos. É isso que é a condição energética do homem. Ao emitir seus fluidos, né, seu fluido vital, seu fluido magnético, é o que possibilita se comunicar entre o encarnado e o outro, como também entre o encarnado e o desencarnado, e vice-versa. No livro dos Médios, para entendermos melhor isso, lá no capítulo 4, que trata dos sistemas, nos diz a Gênesis: os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, aos quais também se dá o nome de espíritos. Ou seja, Kardec nos ensina claramente que são os espíritos, né, que, na realidade, produzem os fenômenos espíritas. Eles utilizam-se, naturalmente, dos fenômenos dos mediúnicos, ou seja, dos fluidos produzidos pelos médicos, mas são os espíritos que, na realidade, produzem essa realidade, o fenômeno mediúnico. Ainda, na segunda parte, no capítulo 5, onde Kardec trata das teorias das manifestações físicas, ele nos esclarece através de uma pergunta: qual a causa
preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Ou seja, Kardec quer saber e pergunta à espiritualidade: afinal, é o espírito ou o fluido que produz o fenômeno mediúnico? E a espiritualidade responde taxativamente: o espírito é a causa, o fluido, o instrumento. Ambos são necessários. É como se um médico perguntasse, se fôssemos a perguntar ao médico cirurgião: é o bisturi que faz a cirurgia ou é o médico que causa a condição da realização do ato cirúrgico? E, naturalmente, a resposta não seria outra. Quem cirurgia é o médico. O bisturi é apenas um instrumento pelo qual se utiliza, né, o médico para realizar tal cirurgia. Então, meus irmãos, nós, na condição existencial que experimentamos, como médico que somos, ainda não administramos, ainda não somos capazes de conduzir a nossa condição mediúnica. Médios o somos todos, porém, ainda dependentes do Senhor realizador do fenômeno, que são os espíritos superiores, que utilizam-se de nós para nos educar, para nos ensinar a lidar com a realidade que um dia, fatalmente, né, dependendo da evolução, iremos coordenar, realizar. Ou seja, sermos dono daquilo que nos é dado ainda por empréstimo, ou seja, a mediunidade. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos ajuda a entender. Lá no capítulo 1, estudando a mediunidade, dizendo: nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Ou seja, André Luiz nos deixa muito claro que a produção energética que eventualmente produzimos, seja mais ou seja menos, né? Sejamos mais médios ou menos médios, é isso que ele quer dizer. É, na verdade, os recursos objetivos, né, que utilizaremos segundo a nossa condição do imaginar, que é um outro atributo extraordinário do ser humano, pouco entendido, compreendido e aceito, né, para a realização dos nossos próprios desígnios. No livro No Mundo Maior, no capítulo 4, Estudando o Cérebro, André Luiz nos diz: o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Isso dito pelo instrutor espiritual de André Luiz, o espírito Calderaro, ou seja, Calderaro se refere à própria espiritualidade. Né? Imagine nós encarnados. A própria espiritualidade não se atreve a afirmar, a dizer onde começa a matéria, onde termina, ou termina, onde começa o espírito, ou o que é um e o que é outro. Se interligam, né, num dado momento, numa dada situação, de formas tão sutis que é difícil, né? Só para os que dominam essa realidade entenderem o que é matéria e o que é espírito. Como poderíamos nos referir ao fenômeno mediúnico dizendo ser um atributo do corpo físico? Se quem dirige, em primeira instância, é a espiritualidade. Segundo, a própria espiritualidade não é capaz de dizer, não é, como o próprio diz Calderário, de forma dogmática, o que é espírito e o que é matéria. Como nós poderíamos dizer que a condição mediúnica está no corpo físico, ou tampouco sua sede? Uma reflexão para nós. Fundamento de número 16. A atração, efeito do magnetismo, se opera em todos os reinos da natureza. E buscamos na obra Elucidações Evangélicas, de autoria de Antônio Luiz Saião, que nos diz: tudo está submetido à influência magnética. A atração, efeito do magnetismo,
se opera em todos os reinos da natureza. Assim, pela atração magnética é que o macho se aproxima da fêmea. É ainda pela atração magnética que o princípio fecundante é levado de uma flor a outra, e, nas entranhas do planeta, as substâncias se agregam para formar os minerais, que as águas se orientam, pois as terras áridas, para as terras áridas precisadas de fertilização. Isso daria para aprofundar uma enormidade, infelizmente o tempo não nos permite. Fundamento de número 17. Lá na Revista Espírita, de dezembro de 1864, nos diz Kardec, se o pensamento coletivo adquire força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos tem o bem por objetivo. Tendo o bem por objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos. E quem nos ajuda a entender isso é Emmanuel, nos dizendo: a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Enquanto a eletricidade dinâmica é fluido que se movimenta, enquanto a energia estática é fluido em repouso. O pensamento nada mais é do que a movimentação das energias de forma dinâmica e das que estão em repouso. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, os campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano espiritual. Não dá para aprofundar, infelizmente, por conta da hora. Tudo é trabalho da mente, no espaço e no tempo. Avaler-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Nos diz André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20. E lá na Gênesis, no capítulo 14, temos o 18º fundamento sobre o magnetismo, que diz: é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Diferentemente daquilo que muitos imaginam, né, por ser um efeito de um fenômeno de efeito físico, a condição da cura é algo difícil de realizar. E nos dá notícia simplesmente o codificador que, pelo meio do exercício, pode-se realizar a prática da cura. E aí nós lembramos de Jesus, que nos disse: vós sois deuses, nós é que não entendemos. O 19º fundamento seria: magnetismo não se limita à ação terapêutica, ou seja, é um poder que desata os laços constritores da alma e descerra as portas do mundo invisível. É uma força que em nós dormita e que, utilizada, valorizada por uma preparação gradual, por uma vontade enérgica e persistente, nos desprende do pesar da carne. Ou seja, o próprio Leon Denis nos dá notícia que o magnetismo é algo que nos ajuda a vencermos a materialidade existente em nós. E para concluir, infelizmente, porque o tempo não nos dá mais condições, que teríamos muito mais para falar, não é? Nós finalizamos também com a pergunta: por que Kardec não falou mais do magnetismo? E simplesmente quem nos ajuda a responder essa pergunta é o próprio Kardec, na Revista Espírita de março de 1858, que nos diz: todavia, como entre nós, o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados. Seria supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e experiência. A ele, pois, não nos referimos senão acessoriamente. Ou seja, se não temos mais informações ainda sobre o magnetismo, é porque o próprio Kardec já nos disse. A própria ciência, né, fundamentada no magnetismo, já se explica e tem fundamentos suficientes para que nós possamos estudá-lo e dele utilizá-lo. Muita paz para todos.